Enquanto você busca ser aceito, vai se perdendo de quem é. Você já percebeu que quanto mais tenta agradar, mais se sente distante de si mesmo? Que, a cada vez que força um sorriso para não decepcionar, algo dentro de você se apaga um pouco mais. Vivemos em um tempo onde ser aceito parece ser a maior conquista, e ser rejeitado, o maior medo. Mas o preço de ser aceito pelos outros, muitas vezes, é ser rejeitado por si. É quando você começa a se moldar tanto às expectativas alheias que esquece o som da sua própria voz. E, quando finalmente tenta se ouvir, ela já soa estranha, abafada, como se viesse de longe. Você não nasceu para agradar. Você nasceu para ser inteiro. Mas, sem perceber, a necessidade de aprovação vai se infiltrando nas pequenas decisões, nas frases ditas com cuidado, nos sonhos que você guarda para não parecer ridículo, nas opiniões que engole para evitar conflito. E assim, pouco a pouco, você vai se adaptando, se encolhendo, se escondendo atrás de máscaras que o mundo aplaude. A cada elogio recebido por ser tão tranquilo, tão compreensivo, tão de boa, você se distancia um pouco mais daquilo que realmente sente. E o mais cruel é que a aceitação que o mundo te dá é rasa, condicionada. Ela vem enquanto você cumpre o papel esperado. Mas basta mostrar quem é de verdade, e o aplauso vira silêncio. É aí que começa o conflito. Uma parte sua quer ser amada, aceita, reconhecida. Mas outra grita por autenticidade. E, quando essas duas partes se chocam, nasce a angústia. Você começa a viver cansado, mesmo sem entender de quê. Cansado de se esconder, cansado de sustentar um personagem, cansado de sorrir quando tudo o que quer é respirar em paz. E o mais triste é que, quanto mais você tenta agradar, mais sente que algo falta. Porque falta mesmo, falta você. A sociedade te ensinou que ser aceito é sinônimo de ser amado. Que aprovação é segurança. Que se você for bom o suficiente, gentil o suficiente, útil o suficiente, ninguém vai te deixar. Mas ninguém te contou o que acontece quando, para ser aceito, você precisa se abandonar. Quando o amor que recebe depende do quanto você se apaga. Quando o silêncio sobre o que sente é o preço para manter a harmonia. E então você vai acumulando pequenas traições contra si mesmo. Não aquelas que o mundo vê, mas as que só você sente. Você diz tá tudo bem quando está desmoronando. Você ouve mais do que fala, mesmo quando a garganta arde para ser escutada. Você aceita culpas que não são suas, e responsabilidades que te esmagam, só para não ser visto como fraco. E, no fundo, a cada vez que faz isso, algo dentro de você morre um pouco. Carl Jung dizia que a maior tragédia do homem é viver aquilo que o mundo espera, e não aquilo que ele realmente é. E talvez seja isso que te angustia, a sensação de estar interpretando um papel que já não te serve. Mas há um ponto em que o corpo começa a protestar. A mente cansa. A alma grita. É o momento em que, mesmo cercado de pessoas, você se sente só. Mesmo sendo elogiado, você se sente vazio. Mesmo sendo forte, você sente vontade de desistir. Esse é o sinal de que a busca por aceitação se tornou uma prisão. Uma prisão invisível, confortável, mas que suga o que há de mais verdadeiro em você. Porque toda vez que você escolhe ser o que o outro quer, você deixa de ser o que o seu coração precisa. E eu sei que pode parecer perigoso parar de agradar. Parece que, se você começar a dizer não, vai perder tudo e amigos, oportunidades, amor. Mas o que você perde ao se abandonar é muito maior. Porque o amor que depende do seu silêncio não é amor, é controle. A amizade que exige que você finja o tempo todo não é amizade, é conveniência. E o trabalho que te esgota e te faz esquecer de quem é, não é sucesso, é escravidão emocional disfarçada de reconhecimento. A verdade é que ninguém pode te aceitar de verdade enquanto você não se aceita primeiro. Ninguém pode te ver por completo enquanto você insiste em se esconder. É só quando você começa a se permitir ser quem é, e com suas sombras, falhas, imperfeições, que a vida começa a se alinhar. E sim, pode doer. Dói desapontar os outros.
Dói perder quem só ficava enquanto você se moldava. Dói ser mal interpretado, criticado, rejeitado. Mas dói muito mais continuar sendo amado por um personagem que não existe. Você precisa escolher continuar sendo amado por todos enquanto odeia a si mesmo, ou aprender a se amar o suficiente para não depender da aprovação de ninguém. O segundo caminho é mais solitário no início, mas é o único que leva para a liberdade. Porque quando você começa a se aceitar, o peso do mundo diminui. A opinião dos outros deixa de te definir. O medo de ser rejeitado perde força. E o mais bonito acontece, e as pessoas que ficam são aquelas que te veem de verdade. Jung dizia que a individuação e o processo de se tornar quem você é o propósito da vida. Mas poucos têm coragem de percorrer esse caminho, porque ele exige perder tudo o que não é autêntico. Exige olhar no espelho sem filtros. Encarar o que você fingia não ver. E, acima de tudo, exige se perdoar por ter se abandonado por tanto tempo. O perdão a si mesmo é o primeiro passo para a liberdade. É quando você entende que não precisava ter sido perfeito para merecer amor. Que não precisava ter se moldado para caber. Que bastava ter sido verdadeiro. A aceitação genuína começa no instante em que você diz, eu me escolho. Mesmo que o mundo não entenda, mesmo que doa, mesmo que pareça errado. Porque escolher a si mesmo é o ato mais corajoso que existe. É a prova de que você finalmente se libertou do papel de agradar. Quando você se escolhe, tudo muda de tom. O silêncio se torna paz. A solidão vira descanso. O olhar se volta para dentro, e ali você reencontra a pessoa que sempre esteve tentando te chamar. Você percebe que não precisa provar nada para ninguém. Que ser amado por quem você é vale infinitamente mais do que ser admirado por quem você finge ser. E, de repente, a vida começa a se reorganizar. O que não é verdadeiro se afasta. O que é recíproco permanece. O que é seu encontra um caminho para chegar até você. E tudo isso acontece porque você finalmente deixou de correr atrás de aprovação e começou a caminhar em direção a si mesmo. É curioso, mas quanto mais você se aceita, menos precisa ser aceito. O vazio que antes buscava preenchimento nos outros começa a se preencher por dentro. E o mundo, que antes parecia te rejeitar, começa a refletir o amor que você aprendeu a dar a si mesmo. A energia muda. As relações mudam. O olhar muda. E você percebe que a verdadeira aceitação nunca veio de fora e sempre esteve dentro, esperando que você parasse de se esconder. Então pare. Pare de se encaixar onde precisa se esconder. Pare de se culpar por não ser o que esperam. Pare de pedir permissão para existir. Você não precisa ser menos para ser amado. Não precisa se calar para ser ouvido. Não precisa se apagar para ser notado. Tudo o que você precisa é se permitir ser inteiro, mesmo que isso incomode quem se acostumou com a sua versão editada. E quando a dúvida vier, e ela vai vir, e lembre-se, ser rejeitado por ser verdadeiro dói por um tempo. Mas ser aceito por ser falso dói para sempre. Você pode até perder pessoas, mas nunca mais vai se perder de si mesmo. E essa é a troca mais justa que você pode fazer. Enquanto você busca ser aceito, vai se perdendo de quem é. Mas quando começa a se aceitar, o mundo volta a te reconhecer. É como se tudo finalmente se encaixasse, porque agora a vida te enxerga com as mesmas lentes que você usa para se olhar. A partir desse ponto, você não vive mais para agradar, vive para sentir. Não busca mais provar, busca viver em paz. E percebe que a aceitação verdadeira não precisa de plateia. Se esse vídeo tocou você, respire fundo por um instante. Pense em quantas vezes você se traiu só para ser aceito. Pense em quantos sorrisos foram máscaras, quantas palavras engolidas pesam até hoje. E agora prometa a si mesmo que não vai mais se abandonar. Que, a partir de hoje, vai se escolher todos os dias, e mesmo que ninguém aplauda. Nos comentários, escreva, eu escolho ser quem eu sou. Que essa frase marque o início da sua libertação silenciosa. Se essa mensagem ressoou com o que o seu coração precisava ouvir,
curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, todos os dias, você encontra palavras para lembrar que o seu valor não depende do olhar de ninguém. O mundo pode até não entender, mas a sua alma entende. E ela sabe, o maior amor da sua vida sempre foi o que você devia a si mesmo.